começar? Pode ser. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jennifer Verônica. Eu sou a Jéssica Pego. E a gente tá aqui para compartilhar com vocês o início, o pontapé inicial do nosso projeto. Atipicamente Mães. O nosso projeto vai falar bastante sobre a maternidade atípica, mas também não só sobre criar crianças atípicas, também falaremos sobre os desafios da maternidade no geral, principalmente dentro do que nós vivemos, que é uma maternidade consciente, que nós não temos essa visão de ter que obrigar a criança a fazer nada, mas sim conciliar tudo para viver tudo da forma mais harmônica possível, Isso, levar a maternidade com mais leveza, com menos culpa, aproveitar todo esse conhecimento que a gente tem aí para se sentir menos culpada, e a gente vai dar início para vocês. Inclusive, falando da culpa, foi esse o pontapé inicial do Exatamente. projeto, Falando da culpa, assim, o que aconteceu? Então, justamente por causa do comercial que ficou tão famoso e todo mundo começou a criticar muito, não só as mulheres que estavam reclamando do comercial, mas começou a trazer muito, alimentar essa visão assim de culpa materna e tudo. Então nós olhamos e falamos, tá, mas então já que é o nosso local de fala enquanto mães, vamos aproveitar a deixa, Até porque se existe a culpa materna, existe, mas ela é toda... Ela foi criada por todo esse sistema, amiga? Exatamente. E a gente não pode se sentir culpada por tudo. Igual na propaganda aparecia lá, a mãe que deu chupeta, a mãe que deu mamadeira, a mãe que deu celular. Às vezes isso é simplesmente a nossa rede de apoio. A chupeta é a rede de apoio da mãe, que tem que dar atenção pro irmão e ela precisou ali dar a chupeta para aquela criança. O celular é a rede de apoio da mãe, que às vezes não dá conta, tem que trabalhar em casa, ou é o suporte daquela criança, é o que faz ela se acalmar. E a gente não pode ver isso como uma culpa, a gente tem que ver como uma rede de apoio. A gente sabe os riscos, a gente quer contornar todos esses riscos, mas a gente tem que entender, se é a nossa rede de apoio, não tem porque a gente se sentir culpada, a gente sabe o que a gente está fazendo. E a gente vai contornar para fazer isso da melhor forma possível para nossa criança, já que a gente sabe os malefícios. Uhum. E além disso, assim, também, já aproveitando a deixa, além de nós sabermos isso, os benefícios e os malefícios de cada atitude que tomamos, nós também não podemos olhar para a mãe que toma outra atitude diferente da nossa e dizer, ó lá, não, hein, olha o que tem... Não, porque assim como um dia incomodou a gente quando alguém, questionou um laudo, por exemplo, dos nossos filhos, também incomoda aquela mulher quando a gente questiona alguma decisão dela. Então também essa necessidade de trazermos esse olhar acolhedor, essa fala empática, realmente empática, de estarmos juntas, mas estarmos juntas na leveza, Exatamente. Se essa mãe às vezes precisou tomar alguma atitude, usar fórmula, por exemplo, o que a gente pode fazer por essa mãe, além de acolher, entender o lado dela, se ela não está contente, se ela está se sentindo culpada, por isso a gente tem que abraçar essa mãe. Porque às vezes a mãe tá lá dando mamadeira, se sentindo a pior mãe do mundo. Eu já vi mães dando mamadeira escondido porque não conseguiram amamentar. E elas achavam que eu ia super julgar elas porque eu amamentava. E eu me senti mal por elas pensarem isso de mim. Porque não tem nada a ver, eu não sou contra a fórmula, eu não sou contra nada. E eu não tô vivendo a vida daquela mãe. É aquela mãe que sabe os perrengues que ela passa, as noites que ela não dorme. E tudo isso. Sim, falando isso, tem um ditado Lakota que ele vai dizer assim, vista meus mocassins, caminhe pela minha estrada e poderá julgar o meu caminho. E é isso, assim, e aí dentro disso, é isso. Dentro disso. Interessante. Mas, enfim, aí dentro disso, claro, a gente não tá dizendo assim, saiam por aí fazendo tudo o contrário do que o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde está dizendo, não, tá? A gente só tá dizendo que, assim, às vezes tudo bem se você ou não teve informação suficiente, ou não conseguiu, ou precisou, não precisa se colocar num julgamento, assim, igual a propaganda traz, Pode também apenas se acolher ou buscar, tipo, olha, eu não tô à vontade com essa decisão que eu tomei porque agora eu tenho conhecimento que antes eu não tinha. Que bom, então o que eu posso fazer com isso? Por exemplo,
Não tô à vontade mais com o cantinho do pensamento, porque agora eu sei que ele não funciona. Que bom, então você pode tirar ele da sua vida, você não precisa ficar se martirizando, né? Acho que a ideia do projeto é mais ou menos essa, né, amiga? Exatamente. No vídeo de hoje, em especial, além da gente dar essa introdução com a culpa materna, a gente vai falar um pouquinho sobre a maternidade atípica, que traz muitos mais... tudo errado. Que traz mais desafios pra gente ainda, principalmente antes do diagnóstico, né? Como é muito difícil, às vezes a gente tá ali, sabe, quer fazer alguma coisa, por exemplo, o uso de telas, mas a nossa criança entra em crise, a gente não sabe nem o que ela tem, e a gente precisa usar, enfim, a maternidade atípica, o outro lado, né? Isso é muito, muito interessante, porque, por exemplo, e a importância realmente de um diagnóstico. Nós vivemos em uma sociedade que tem a necessidade de rotular tudo. Eu vi isso esses tempos, assim, mas você não... E realmente vivemos, mas... Já vou explicar o sentido. Mas eu vi esses tempos algo que me marcou muito negativamente, assim, tipo, sim, mas a criança autista, a criança com TDAH, e hoje em dia tudo tem um nome, tudo tem um rótulo, né? Que bom, na verdade. Porque você tendo um nome, você não significa que você vai olhar a criança, aquele ser humano, apenas como, é uma criança autista. Não, é uma criança e ponto, é uma criança atípica, não é uma criança neurotípica. Até porque, se você for olhar, assim, a visão neurotípica ela é bem capacitista, né? Assim, é uma visão como se fossem os normais e daí as outras pessoas fossem os diferentes. E não existe um padrão de normatividade comum a todos os seres vivos, né? Então também é uma questão assim que vem sendo desconstruída. Mas dentro assim da minha visão, é muito importante entender que um laudo, gente, é uma coisa séria e é uma coisa que vai ajudar a família. Porque aí tu vai saber como lidar com aquela criança, como auxiliar ela durante o momento de desespero dela, que é também um momento de desespero nosso, né, amiga? Exatamente. Às vezes a gente pode evitar muitas coisas, muitas crises, só por você ter um diagnóstico e saber que você vai lidar com aquilo de uma forma diferente, né? Que você não precisa... que você tem outros caminhos para seguir, que você não precisa ser ali rígida, que seu filho nem vai entender se você for rígido, que às vezes você perde o controle e você grita porque a criança tá numa crise e gritar vai piorar a situação. Tem crianças, as crianças não normais. Neurotípicas. Muita palavra na minha cabeça. As crianças neurotípicas, às vezes você grita, elas sentem medo e elas ficam lá recolhidas no canto dela com medo de você. Já as crianças atípicas, né, no caso do Murilo, se eu dou um grito, ele se desconcerta ainda mais e piora assim, o estado de crise dele. Então, às vezes a pessoa fala que falta você brigar, falta você gritar, falta você impor. E eu vejo que quando eu faço isso, a situação piora. Porque eles têm também muito essa questão esqueci. Mas é da rigidez em si, sabe? Assim, eu percebo tanto pelo Miguel quanto pela Maria. Mas, gente, não é regra, tá? Entenda que, assim, mesmo para crianças atípicas, neurotípicas, é ser humano. Ser humano, nada é regra. Nós estamos falando de... Como que é algo? Algo que é mais comum a todos, entendeu? Mas, assim, eu percebo isso mesmo que tu falou, assim, porque eles têm essa rigidez, assim, mas... assim, é o bater de frente, né? Muito mais forte. Então sim, às vezes uma criança neurotípica, tu ia dar uma bronca ali, ela não ia te respeitar, mas pelo menos ia ter medo, né? Aí, assim, que é a vantagem do controle, né? Agora, a criança típica, não. Ela vai... Por quê? Porque aquilo não faz sentido. Pra eles, é muito aquilo que faz sentido. Então, por exemplo, assim, tá, mas faz sentido você mandar eu parar de gritar gritando? Se não faz sentido, pronto, tu vai ativar ali, já era, e vai entrar os dois em crise juntos. Porque o adulto também entra em crise e nem sabe, às vezes. Sim, exatamente. E essa questão da rigidez de ideias... Essa questão da rigidez de ideias foi uma coisa assim que a hora que eu vi no laudo, eu falei, graças a Deus ter escrito isso aqui. Graças a Deus, eu ri porque eu pensei o mesmo. Não tô doida, não é, gente? Tá ali que é rigidez de ideias. Isso aqui é o Murilo todo. E eu tava escrito no laudo, sinceramente eu fiquei feliz, porque eu sabia como lidar. Então se ele é rígido com essa ideia, então beleza, o que eu posso fazer pra trabalhar isso? Foi a primeira busca no YouTube.
como trabalhar a rigidez de ideias. E mudou totalmente minha vida. Mudou, assim, muito saber lidar com isso. E muda, né, assim, tipo, é muito bonito, daí eu acho, assim, muito, muito bonito, porque daí a gente percebe, assim, tipo, e é engraçado as pessoas olham, ai, teu filho é autista, ai, não. E na verdade não, a gente percebe um universo todo muito mais legal, muito mais colorido, assim, né? Sim. Porque assim, daí tem a rigidez de ideias. Aí igual tu falou, foi a primeira busca, assim, porque socorro, eu vou fazer o quê daí pra ensinar essa criança, né? Que olha, tem esse caminho aqui que precisa seguir, né? Então, e aí você aprende que na verdade a chave, o segredo do sucesso é um que é para todas as crianças, nem só as atípicas. É falar com a mesma educação que tu falaria com um adulto. Então, porque eu não sei como tu percebe, mas se eu chegar pro Miguel e falar, Miguel, pega aquela moto ali pra mim, ele vai olhar pra mim e falar, pega você. E que bom que ele vai fazer isso pra me tocar. Ou eu falo, filho, você pode pegar aquela moto, por favor? Ele, beleza, mãe, eu pego. O Murilo fala, eu não tô com vontade agora. Falou, oxe, tá, tudo bem. Tá com vontade. E é legal porque chama a nossa atenção como ser humano, né? Assim, tipo, eu percebo que eu venho me lapidando, mas me tornando um ser humano melhor à medida que os laudos foram aparecendo e os estudos foram se aprofundando para aprender a lidar com eles, assim. Exato, eu me lapidei muito, assim. Até nessa questão de trocar o Murilo, de escovar os dentes do Murilo. Pra mim, não que fosse normal, vou dar um exemplo. A gente sempre viaja pra São Paulo, ele tem uma priminha que é um ano mais velha que ele. Ano passado, começo do ano, a gente foi pra lá. Ela já trocava roupa sozinha, ela já escovava os dentes sozinha. A mãe dela falou assim, é hora de escovar os dentes. Gente, ela subia aquela escada e ela escovava os dentes. Eu achava incrível, mas eu pensei, não, o Murilo é pequenininho. E passou. Um ano depois, fomos lá de novo. O Murilo não escovava os dentes sozinho, o Murilo não trocava de roupa. E eu pensei, meu Deus, eu tô mimando muito meu filho. Não é possível, que tipo de mãe que eu sou, meu filho não vai saber se vestir. E aí, depois que eu peguei o lado, eu entendi, não, ele precisa de suporte nisso. Não é porque ele não sabe que ele não quer. Ele tem essa rigidez dele de ir fazer essas atividades do dia a dia e precisa desse suporte. E caraca, eu tô errando, meu. Eu que devia estar dando, falando, vai filho, você consegue, vamos, bora escovar o dente. Aqui em casa, depois que eu peguei o laudo, eu colei lá como ele escova os dentes. Pra ele foi demais, ele saber escovar os dentes. E ele não faz absolutamente nada se ele não escovar os dentes. Você quer assistir televisão? Beleza, escova os dentes. Não, mas eu quero não sei o que lá. Beleza, escova os dentes. Mas eu quero não sei o que. Beleza, mas você vai escovar os dentes primeiro. E eu ser tão rigorosa, mas não ser cruel, digamos assim. Porque tem horas que você é rigorosa, mas você é cruel. Mas eu ser rigorosa nessa parte ajudou muito, porque agora ele mesmo faz essa rotina pra ele. E perfeito, ele faz sem... É uma questão, assim, da gente achar o caminho do meio mesmo, assim, né? Em tudo, assim, na vida. Mas é bem isso, assim, é importante, assim, a firmeza mesmo, né? Sim. Igual você falou, é ser rigoroso, mas não é ser cruel. Eu não sei se você percebe, os primeiros dias, assim, os primeiros 3 dias, quando a gente começa, assim, tipo, né? Porque é sempre uma coisa de cada vez, tá, gente? Tu não desenha... Eu já tentei isso e não dá. Eu já tentei isso, inclusive. Mesmo sabendo que não era pra ser feito. Falei, não, mas vai que dá, né? Tu não desenha uma rotina totalmente diferente da que tu vive e quer aplicar de uma vez só, tá? Você vai viver um dia assim, você vai falar, uau, nunca mais quero rotina na vida, eu vou morrer hoje. Bem, chega o final do dia e você fala, minha nossa senhora, o que eu inventei? Né? Porém, uma coisa de cada vez, né, é possível, e quando tu vê, tu mudou tudo. E realmente esse negócio da rigidez, não sei como era pra ti, mas assim, lá em casa, nos 3 primeiros dias, assim, parecia que eu era um monstro. Daí o Miguel, mais velho, ele olha e fala assim, você já me amou mais. E legal a mãe ouvir isso, mas fica, será que ele acha que eu realmente tô amando ele menos, né? E daí eu sento e converso, não, eu te amo mesmo tanto, mais ainda, por isso que nós precisamos, tá? Aí fazia e tal, conversava. Mas era engraçado porque no começo a percepção era essa, assim, nossa, ela tá brigando com... nem era brigando, era tipo, não, vamos fazer. Não, tal coisa, tá, mas vamos fazer esse ano, né?
E era assim, tipo, diminuiu o amor. A impressão dele no primeiro dia era diminuir o amor, até eu ir lá e conversar e explicar. Você sabe como meu pai deixa, né? Viu? Ele tem sempre uma sacada, né? É incrível. Aí, obviamente, depois o Vinícius começou a ser mais rigoroso, assim, porque ele viu que o negócio funciona. Sim. Se você deixar ele dentro da rotina, funciona. Então, ele começou a minha pegada também, mas os primeiros dias ali, nossa senhora. Mas eu ficava pensando, nossa, eu amor. quero mesmo fazer isso. Será que precisa, gente? Não é possível que precise com um negócio desse. 2 horas pra escovar um dente. 2 horas pra escovar um dente. Só que daí também depois vai embora, né? Tipo, e é realmente assim, porque querendo ou não, eles gostam da previsibilidade que a rotina traz, né? Sim. E aí as crises também diminuem. Tipo, eu sei que eu vou acordar e vou precisar fazer isso. Então eu já vou fazer isso antes de... É muito interessante, assim, tipo... E não é, gente, colocar a criança dentro de uma caixa, não, tá? Assim, se vocês chegarem lá em casa, as minhas paredes são todas pintadas, assim. Na verdade, não chegarem lá em casa, ninguém... Brincadeira. Mas chegarem lá em casa, minhas paredes são todas pintadas, tem uma flexibilidade toda. Mas depois que eu aprendi que... por exemplo, o Miguel, ele gosta do cabelo comprido, mas ele não gosta de lavar o cabelo. Então, depois que eu aprendi que se eu explicar pra ele, olha, Miguel, o cabelo tem que ser limpo, por isso, ele vai lavar o cabelo, ele vai reclamando, mas ele vai, a hora que ele tá lá, ele tá feliz, ele começa a brincar, a gente faz penteado, nananã, funciona. E depois já tá dentro daquela rotina, só flui, só segue o ritmo, sabe, assim, e foi acabando as crises, conforme ele e a Maria foram descobrindo o que tinha que ser feito na casa, foi... Não, que não tenha crise. Hoje mesmo eu cheguei 40 minutos depois, né? Porque simplesmente teve uma crise na hora de ir pra aula. Todo mundo quis entrar em crise na hora de ir pra aula. Mas tudo bem, respiramos, sobrevivemos a isso e todo mundo foi pra aula e eu vim fazer o que eu tinha que fazer. E é isso. E depois de um tempo, não sei pra você, pra mim a crise é uma coisa normal, tipo assim, putz, eu fiz aquilo lá, vai ter uma crise, deixa eu me preparar aqui, porque eu sei que vai ter, então vamos conversar antes, às vezes eu até consigo tirar ele da crise antes de começar a crise, e aí até aquele alívio, mas eu, assim, por exemplo, fomos no mercado domingo, e a gente antes passou na casa de uma amiga minha, e ele adora brincar com a menininha, porém fora da rotina. Já sabia que mexer. Aí eu pensei, meu Deus, será que vamos? Aí a gente foi e tudo mais, eu fui conversando, contornando, e foi tudo bem. E às vezes você tá esperando ali, nossa, não vai dar certo. Mas dá tudo bem, você fica super feliz E é muito interessante isso, né? Porque assim, eu não sei se tu observou isso, assim, mas geralmente a gente acha que o sair da rotina vai gerar crise, assim, já. Mas na verdade mesmo dentro da rotina nós acabamos gerando alguns gatilhos neles que vem a crise. Às vezes eu sei que se eu falar de uma forma muito ríspida com a Maria Helena, vai ter uma crise. Mas, por exemplo, tem dias que eu estou em crise. E a hora que eu vejo, eu falei, e tipo, não quer dizer que tipo, eu vá ser uma mãe que vai fazer isso pra sempre. Mas a hora que eu vejo, eu falei, atualmente, igual você falou, já consigo ir lá, eu já pego a Pérola, que a Maria, ela se acalma com o cachorrinho. Eu pego a Pérola e já vou brincando, assim. Tem vezes que nem vem. Mas às vezes, assim, a hora que eu vejo, assim, o que eu falei, e ela é instantâneo, não tenho o que fazer. E às vezes é muito pior do que eu sair da rotina, né? Tipo, dar o gatilho. E me perdi. E é isso. E é isso. Mas o nosso tema inicial era como a gente chegou no diagnóstico, né? Ah, tá. Como que a gente vai introduzir? Já aproveitando isso de crise, eu cheguei no diagnóstico porque eu fui procurar ajuda pelo tanto de crise. Mas o que estava acontecendo? A minha menina tem alergia alimentar, ela é alérgica severa, leite, ovo e trigo. E ela acabou tendo contato com esses alimentos, então ela passou assim um mês muito mal mesmo. E eu precisava dar o suporte pra ela. E eu amamentava, então ela dependia muito de mim. E acabou que o Vinícius ficou por conta, só ele por conta da rotina do Murilo. Mas a gente não sabia, né? Antes não tinha ideia disso. E o Vinícius é bem flexível. Então, filho, você quer assistir televisão à tarde, você dormir? Perfeito. Quer ficar aí até meia-noite? Papai fica com você.
E pra ele achava o máximo, obviamente, mas ele não entendia que aquilo poderia ser algo ruim, digamos assim. E teve um dia, já passado umas 2 semanas que ele tava fazendo isso, que o Vinícius falou, não, hoje o papai tá cansado, hoje a gente vai dormir mais cedo. Aí o Murilo entrou em crise, era 11h30 da noite, e ali na cozinha ele brigava muito e ele se batia nele, e ele batia em mim e eu não conseguia conter ele. Nossa. Parecia assim, que ele ia quebrar a cozinha. Foi a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Eu não reconheci meu filho. Foi, não sei te explicar. E aí eu acabei batendo na mão dele, porque ele me bateu. Aí eu me senti péssima. E aí eu vi que foi pior. E aí eu gritei e eu vi que foi muito pior. E foi piorando, foi piorando, foi piorando. Aí do nada eu sentei no chão da cozinha. Aí tava vindo uma luz do poste pra cá. Eu falei, ai Deus, meu Deus. Aí ele parou, simplesmente parou aqui e ele falou, Deus tá olhando pra gente. Porque ele é muito. O sonho dele é conhecer Deus. Ele quer conhecer Deus. Que E aí ele falou, Deus tá olhando pra gente. Daí eu pensei, tá, né? Tá olhando. Eu falei, sim, tá vendo essa luz? Ele falou, tô. Eu falei, ele tira foto pra ficar olhando a gente depois. Foi assim, automático. Ele saiu da crise e começou a perguntar de Deus. Um hiperfoco, assim, que ele tem muito gigante. E eu achei aquilo muito esquisito, porque uma criança neurotípica, isso? Uma criança neurotípica jamais ia fazer isso. Tipo, simplesmente ali sair do nada e começar a perguntar de outras coisas. Foi incrível. Como se nada tivesse acontecido, Exatamente. Né? Aí o Vinícius falou, precisamos de suporte. A gente precisa de ajuda, precisa de um psicólogo, a gente não tá mais dando conta, tá inviável. Aí fomos então atrás de uma psicóloga e a princípio ele foi diagnosticado com toque, será que era ansiedade? Eu não vou lembrar tudo agora, que eu meio saí de mim, assim, na hora que ela falou, porque ele tem toque, essas coisas assim, ele precisa ir sempre pela mesma rua, o banheiro sempre precisa estar consideravelmente limpo, se o lixo tá um pouco cheio, ele não entra no banheiro, se ele sente um cheiro um pouco mais ruim, ele não entra no banheiro, e várias coisas assim que a gente foi conversando, tipo, não dorme fora de casa, não tira o chinelo, não usa tênis, e aí fechamos esse diagnóstico. E aí um dia a gente foi na pediatra, e ele tava tendo uma crise lá, e a pediatra viu, e eu adoro a pediatra. E aí ela provavelmente, né, já tinha conhecimento, aí depois entramos na sala dela, conversamos, e ela me sugeriu procurar um neuro, mas não falou nada, assim, ela falou, Jennifer, você, tipo, realmente muito querida, ela falou, olha, você já tem histórico, eu acho que seria muito bacana passar por um neuro, não tô te falando que ele vai ter alguma coisa, mas tem histórico, é bacana, assim, vou te recomendar dois. Querida, nossa, demais. Eu falei, não, você tá mandando ir pro neuro, minha filha, eu vou amanhã. Aí procuramos o neuro, a gente levou um mês ainda pra conseguir agenda. E a hora que chegou lá no neuro, o neuro foi super querido também, conversando assim, e perguntando pra gente, perguntando pra ele, olhando como ele se movimentava dentro do consultório. Aí o Vinícius fala, para de pegar as coisas. Ele fala, não, deixa. Porque ele queria ver, sabe, como que era aquela criança, assim, a gente lembra que a consulta demorou ainda, e as mesmas perguntas que ele fez pra mim, ele fez pro Vinícius, porque talvez a gente tinha informações diferentes, não sei, assim. É porque a visão de um nunca é a mesma do outro, né? Aí ele avaliou isso, e ele não tirava o olho do Murilo. O Murilo corria aqui, ele conversando com a gente, corria o olho pro Murilo pra avaliar o Murilo. E foi muito interessante, e saímos de lá com o diagnóstico, e é isso, essa parte. Falando dessa questão do diagnóstico, assim, cara, parece que vem um filme na minha cabeça, assim, tipo, o seu filme, enquanto, né, assistindo enquanto você contava, mas voltando ao meu próprio filme, assim, porque quando a gente começou a investigar, na verdade foi com o Miguel, porque aconteceu uma situação assim na escola que ele estudava, e não foi uma situação bacana, assim, foi bem complicado, e aí eu tirei ele da escola e coloquei em outra escola. E aí aconteceu outra situação em outra escola, deixa eu ver, fazia 2 anos que ele estava na escola, ia fazer 2 anos, né? Aí tirei e coloquei em outra escola. Aí meu marido chegou e falou, amor,
Eu sei que você. Eu a vida inteira pulei de escola em escola. Atualmente eu entendo por quê, né? Mas tudo bem. Antes não. Eu sei que, né, pra você é comum e tal, mas tá tudo bem. Eu falei, não, porque eu queria que ele começasse uma escola no pré e fosse até o terceirão. Porque antes, né, antes ele ia pro CMEI e tudo, e no CMEI sempre foi tudo ok. Então pra mim foi muito estranho, porque era tudo ok até então, né? E fosse até o terceirão, pra terem os amigos de infância e tudo mais, porque é uma coisa que eu não tive, porque eu realmente sempre estava mudando. Aí, né, e beleza. Aí nessa outra escola nós conversamos com a prof e tudo, e a prof falou, mas faz uma avaliação com ele, né? Eu falei, legal. E aí eu tenho uma amiga que é neuropsicopedagoga, e aí nós fizemos uma avaliação com a equipe multidisciplinar, né? E aí, então, TDAH, opositor desafiador, ok, pra mim ok. Mas daí também eu comecei a observar várias coisas. Por exemplo, eu lembro do Miguel com 3 anos, me acordando de madrugada, assim, mamãe. Eu falei, mano, tem um pesadelo, né? Eu falei, oi filho, você sabia que o Titanic afundou não é só por causa do iceberg? Madrugadona alta, assim, que legal! Aí eu sei que eu tenho que perguntar o porquê, mas eu só quero dormir. Tudo que eu conseguia pensar era isso. Aí eu olhei pra ele e foi por quê? Foi porque deu uma falha, não sei o quê. Eu não vou lembrar, assim, exatamente, mas ele me deu uma explicação técnica, assim, deu uma falha, acho que uma caixa de comando, sei lá como fala, porque os caras usaram, um material de segunda mão. Então, assim, e daí isso desviou a rota deles. Ele tava com quantos anos? 3. Nossa. E ele tá, na verdade, 3 e pouquinho, porque a Maria tinha nascido fazia umas 2 semanas, então eu queria muito dormir, assim. Aí quando eu peguei aquele laudo na mão, eu lembrei do Miguel, assim, com 3 anos, me falando aquilo, uau. E daí, uma semana depois daquilo, ele pegou e pintou um Titanic mesmo, mas sem desenhar, com um pincel, assim. E eu não, sabe, assim, nem só, que lindo, que legal, nossa, que filho inteligente, sabe, só indo assim. E aí, beleza. E aí mudou tudo, assim, daí nós começamos a perceber que quando essa questão que eu brigava, que eu chamava muita atenção, assim, porque ele era muito respondão, muito rígido, na verdade fazia parte dele, por causa do opositor desafiador mesmo também, né? E aí dentro disso, o que aconteceu? Eu já comecei a olhar mais pra Maria, porque eu falei, vou observar a outra filha, então, que eu, né? Mas ok, assim, tranquila, eu olhava, sabia, falava, acho que Maria talvez possa ser hiperativa, assim, eu observava e aí eu acabei fazendo psicopedagogia justamente para lidar melhor com os meus filhos, né? E foi quando a Maria, ela sempre tem muita gana de morder, agora não, mas ela assim, mas é um morder que é surreal, assim, não é aquele morder, toda criança morde forte, mas o negócio dela é morder pra fazer assim, ela morde e faz assim, chega, ela, sabe, assim, é saboroso morder alguém, assim, pra ela. E aí a Maria foi bem diferente que foi chegando, a Maria, ela era não verbal, porém, ela ainda é, na verdade agora tá já num processo, tá caminhando, assim, a comunicação dela verbal também, junto com a comunicação não verbal. Mas o que rolou? A Maria, assim, como ela era não verbal, mas assim, ela não tinha 2 anos de idade ainda, então o que eu, ok, assim, eu tinha levado no PED, falou, né, o pediatra falou, não, né, mãe, tranquila, até uns 2, 3 aninhos, né? Só que daí eu como pedagoga já não, isso daí 3 aninhos também não, né, assim, pensando. Mas, sabe aquela coisa do santo de casa não faz milagre também, né? Então, assim, a gente nunca olha 100% pro nosso, um pouco talvez por uma ignorância, no sentido do não saber, sabe? É tudo novo, então a gente é ignorante em relação àquilo, né? E daí eu tinha muito medo, assim, não sei por quê, mas não olhava essa questão em si. Até que um dia, não, né, vamos investigar, assim, porque a gente percebeu que passou os 2 aninhos e não começou. E aí o que acontecia? Ela ficava nervosa, a Maria, ela é um extremo amor, mas extremo amor, assim, você olha pra ela, você se apaixona. É uma criança, assim,
Tu viu aquele dia do Sim. piquenique, né? Incrível, assim. E a Maria, na crise, é o extremo oposto. Tu olha e tu não reconhece, tipo... Igual a Maria. E aí foi quando começaram as crises. E aí, mas o porquê? As crises começaram porque ela não conseguia se comunicar. E como ela não conseguia se comunicar, na minha mente era só isso, né? Assim, ela não conseguia se comunicar, tipo, e daí era uma coisa assim, era o extremo do extremo, assim, tipo, e é uma força, eu não sei se o Murilo entra nisso, mas, gente, a Maria, ela cria uma força, assim, é como se ela fosse, tipo, mais forte do que 4 adultos juntos, assim, durante a crise. Você não consegue conter eles nem pra eles Nem pra não se machucar. Exatamente isso. E daí eu lembro que... Eu não lembro o que aconteceu exatamente, assim, eu sei que ela tentou falar uma coisa, assim, tipo, do jeito dela, mostrando tudo, e a gente... ela queria água. E como ela fez assim, porque a água ela sempre apontava pra pia, e ela fez, eu achei que era comida, eu fui e piquei uma banana. Eu brinco até hoje, você fala, gente, parecia que eu tinha ofendido ela, assim, e ofendeu muito forte, assim. Então aquela banana, ela pegou, ela levantou, ela gritou, mas tipo, eu não sabia de onde vinha o grito, assim. E talvez a crise tivesse parado ali, mas eu fui tocar nela pra tentar acalmar. Falei, filha, tá tudo, de repente voou o pote de banana na minha cara com tudo, assim, bem, eu caí. Falei, cara, da onde veio essa força? Essa, tipo, não é a minha filha. E daí ela começou, assim, tipo, tudo ao redor dela, ela começou a bater, e ela procurava a gente pra morder e pra bater. Tipo, ela precisava, tipo, extravasar aquela raiva, ela não sabia da onde, tipo, parecia que nem ela sabia. E de repente eu vi o olhar dela, tipo, era como se ela não estivesse ali. É um olhar totalmente perdido, assim, naquele momento, assim, tipo, como se a pessoa saísse do corpo, assim, e o corpo tivesse involuntário, assim, tipo, muito, muito, né? E aí, ali naquele dia, eu sentei no chão, igual você, eu acho que toda mãe deve ter sentado no chão em alguma crise, né? Eu sentei no chão, eu parei e eu falei, o que tá acontecendo? Porque a gente não reconhece o nosso próprio filho, porque é muito surreal como é rápido como eles mudam, assim, porque na hora tá tudo bem, você tá ali feliz, e do nada, são pequenos gestos que a gente faz que eles explodem. E o Murilo, ele me chutava, assim, ó, eu não sei explicar. Ele me bateu muito aquele dia, mas eu ia fazer o quê? Eu não conseguia segurar ele, eu contia ele assim, e ele se machucava, ele tentava me morder, foi surreal. O que eu achava mais assim, mas o mais assustador pra mim, assim, de tudo, era assustador mesmo, assim, não tem outra palavra, era ver que não tinha o olhar, parecia, tipo, o olhar, não, era ver que mudou o olhar dela, assim, parecia, tipo, eu achei muito estranho, assim, e daí eu assim, nem, cara, naquele momento não tinha, tu não pensa, assim, o que tu sabe, o que não, e daí, pra mim, era comunicação, então eu falei, amor, vamos marcar, então, porque eu acho que já passou, né, muito tempo, então, né, vamos levar numa fone, vamos, né, tá. Mas entendam que até aquele momento o pediatra falou, não, 2 anos e meio, tem criança que começa a falar bem com 3 anos e é normal. Eu achava que não era normal, mas eu tava, sabe aquele momento, tipo, não vou discutir com o pediatra então, e talvez alguma coisa assim de um medo materno também, e foi indo, entendeu? E ali ela devia estar com uns 2 anos e 4 meses, assim, nesse dia. Aí fomos no otorrino, aí o otorrino, né, conduziu, assim, fizemos cirurgia, fez várias coisas assim. Aí eu conversei com a minha amiga, ela falou, Gé, traz a Maria fazer uma avaliação. Traz ela fazer uma avaliação, porque ela fez todo o processo com o otorrino, tá fazendo a fono, tudo, e talvez ela é uma criança não verbal. Aí veio os negócios da pós na cabeça. Aí eu parei, olhei e falei, a Fer. Falei, Fer, tem a possibilidade da Maria ter autismo? Ela, então, Gé, traz ela fazer uma avaliação. Eu falei, tá, entendi. E daí, então, fizemos a avaliação e fomos pro neuro. E, cara, mas foi engraçado, porque a hora que ela falou a palavra não verbal, aí caiu a ficha. Eu comecei a ver todos os comportamentos da Maria e tudo que eu tinha estudado, assim, junto, assim, sabe, assim, bem... pode ser isso. E você sabe que quando o Murilo tinha 2 anos, ele costumava bater a cabeça na parede, batia de machucar, ele ficava assim. E parecia que tava muito confortável pra ele, batendo a cabeça. E aí eu cheguei um dia na pediatra e falei,
olha, ele fica batendo a cabeça na parede, não tem. Daí ela falou, não, então, talvez mais, daqui uns anos a gente pesquise sobre Asperger e tudo mais. Fugiu aquilo da minha cabeça, sim, ela falou isso pra mim, mas, falou ali, ela falou alguns anos pra frente, eu falei, então não deve ser nada importante, porque nunca, 4 anos atrás, o que é Asperger? Sei lá o que é Asperger. Você tá falando, eu tô lembrando, a Maria desde pequenininha, se quando ela ficava nervosa e se acalmava sozinha, era com estereotipia, e eu não via, eram os instintos, né? Uhum. Ela, tipo, tava meio nervosinha, se ela ficava assim. Só que eu achava que era, tipo, ela tava brincando com a gente, porque ela começava a fazer assim, e de repente ela ia ficando feliz e olhava e fazia... E eu achava engraçadinho, assim, e todo mundo, assim, achava engraçadinho, assim, então ninguém... Aí depois, ela falou, inclusive, Gê, tem uma estereotipia dela que é muito, assim, muito dela, assim, que é bem engraçadinha. Eu percebi, ela tá nervosa, ela começa a fazer assim, né? Quando ela deu... ela não tá brincando? Ela, não, Gê, ok, é isso, assim. E foi isso, assim, mas aí daí, quando chegou o laudo, tudo tipo... esses são os comportamentos, isso você precisa cuidar, isso você pode fazer, isso você pode ajudar. Foi muito gostoso, porque daí assim... Uma sensação assim, caraca, eu realmente posso fazer alguma coisa pro meu filho. Nossa. Tipo, agora esse sofrimento vai acabar. Porque, e assim, ainda que a Bela é a mais nova, né? Sim. No nosso caso a Maria é a mais nova. Então, assim, e é mais difícil porque uma crise do Miguel é muito fácil de conter, assim, geralmente, é verbal, inclusive, e assim, eu deixo ele falar, extravasar e acabou. Agora, a crise da Maria, por estar dentro do TEA, é o que tu falou, é de se bater no outro e tudo. Então, assim, dentro do nosso sofrimento, de ajudar a filha mais nova, ainda tinha o sofrimento de olhar pro filho mais velho, que ela tava do nada brincando, de repente virava um tapa no rosto. E, cara... é um tapa ardido, é uma força, é o que eu falei, tipo, do nada, assim. Ou do nada, assim, tava brincando, iria abraçar ela, dar um carinho, ela mordia, valendo. E assim, e aí, como tu faz? Tu não quer separar, assim, afastar um irmão do outro. Mas o que você faz quando o irmão tá batendo no outro? Você não tem o que fazer e tá sempre agredindo, tá? E aí, quando chega no laudo, lida assim. Então, assim, tipo, que bom, vou lidar com o sofrimento do meu filho. Vou lidar com o sofrimento da minha filha, vou lidar com o meu, sabe, assim, é legal, assim. É claro que não é legal, também a gente olha, a gente sabe que vários lugares nós não iremos, ou vários lugares talvez nem sejamos convidados. Então você olha e tem aquela dor, né, assim, de tipo, saber que os filhos serão excluídos de vários ambientes, assim, que... poxa, né, estará todo mundo lá. Os nossos não, e não foram convidados propositalmente por serem diferentes. O meu eu pensava, caramba, por isso que aquele amiguinho não quer mais brincar com ele. É óbvio que ele não quer brincar. Exato, assim. Nós já passamos situações de observar, assim, por exemplo, festas de aniversários de amigos nossos, assim, dos filhos, e nós nem sabemos que aconteceu a festa. Mas as únicas crianças que não foram chamadas foram as nossas. Assim, então, assim... E daí assim, a gente, tipo, claro, mas e daí, entende, assim, mas é complicado. E daí eu penso, eu não sei, assim, ao mesmo passo que foi bom pegar o laudo, pra mim, assim, foi uma coisa que eu fiquei cada vez mais preocupada, assim, e por isso eu vejo a importância das terapias e das rotinas, tudo, porque a minha maior preocupação é observar e falar, e a adolescência e a vida adulta? Porque, assim... já tem essas exclusões agora, mas agora é tipo, a gente até concilia, se aquele amiguinho não quer brincar, a gente leva no parquinho e querendo ou não, eles são muito sociáveis, né? É irônico, porque eles são muito sociáveis. Exatamente. Todo mundo fala que não, gente, não, isso é um rótulo, tá? Uma criança atípica, ela socializa tão bem quanto uma criança neurotípica. Tem as ressalvas? Tem, mas tem crianças neurotípicas que também não gostam de socializar, então é um rótulo isso, né? E assim, a gente leva num parquinho. Ou, não foi não foi a festinha do amigo, a gente nem mostra que teve. Então, mas e quando vai chegando, eles vão ficando mais velhos? É isso que também o laudo me trouxe, essa insegurança, assim, não sei como foi pra ti, assim. O meu, na verdade, assim, eu não sei nem explicar ainda, porque pra mim é muito novo, faz o quê? Faz recém 3 meses. 3 meses, que a gente né? tá com o laudo. O que mais me incomoda é o questionamento sobre o laudo.
Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu levo a rotina do Murilo muito regradinho. Eu sei o que vai causar crise nele e o que não vai. Então, quando a gente vai sair, óbvio que eu vou dar tudo de mim pra que ele não entre em crise. Claro. Óbvio, eu vou dar assim, nossa, Eu a sempre falo, vida. esse é o mínimo da gente, tá ligado? E é o máximo ao mesmo tempo. E aí as pessoas falam, não, mas você lembra aquele dia que você foi lá, tinha um barulho, não sei do quê? E ele tava normal, ele se incomodou? Claro que não se incomodou, gente. Eu dei a vida falando uma semana antes pra ele que ia ter barulho, expliquei, mostrei, contei, falei tudo que tinha que falar. Ele vai chegar lá, ele vai se comportar exatamente porque ele sabe o que vai acontecer lá, ele sabe quanto tempo vai ficar lá, ele não vai dar nenhum show, como chamam de show, né? Outra coisa com comida. Ele tem as preferências dele em casa. Ele é muito aberto a experimentar coisas, assim, ele não... Dependendo também, assim. Dependendo da textura, da cor, ele é muito aberto a experimentar. E se ele vê outra pessoa comendo, ele é curioso. Mas, no geral, ele gosta de comer sempre as mesmas coisas. Então, se ele tá em casa, ele tem super preferência de comer só arroz e feijão. Mas, daí, eu falo isso, que ele tem preferência de comer. Não, mas aquele dia lá em casa ele comeu aquilo. Você lembra que ele comeu? Não, ele comeu. Isso aí não é... Não, Jennifer. Você não pode Você não falar tá isso dando pro muita médico. barda, não? Isso aí você tem que falar pro médico que ele comeu aqui em casa aquele dia. Porque talvez não é, Jennifer. Tipo... Mas, gente... Não é possível. Eu tô lá com o Piá todo dia, dando a vida pra ele não ter crise. Você vem me falar pra mim, pra eu questionar o meu médico. Você sabe o que eu ouço? O que eu mais ouço, assim, porque assim, nós brigamos, nós conversamos, quando a gente vê que tá muito assim, aí a gente sai de cena, então a gente troca né? Tipo, se tá eu vejo que tá, chegou o meu limite, eu troco, vai o Zé Paulo e eu vou me acalmar e a gente vai fazendo isso, né? Aí o que eu vejo, você sabe o que é isso? Ele não tem medo de você. É por isso que ele fica nervoso desse jeito. Mas olha, se você desse uma varadinha uma vez, ele não tinha mais esse tal desse TDAH, esse TD opositor, não sei o que. É só uma varadinha, você não precisa machucar. É, só pra arder. Gente, eu fico pensando, meu Deus, eu lido com psicopatas. Eu penso assim, é terrível falar isso, mas é... Eu nem me vejo com a varinha, tipo, não tem... Eu acho bizarro, assim, e ao mesmo passo com a Maria, mas você sabe o que é? É que você é uma pessoa muito nervosa, né? E daí filha de mulher nervosa é isso. Né? Fala, claro, não, eu sou esse poço de calma, só que é o contrário, né? Então, mas é incrível. E daí eu já ouvi que o mais legal, assim, de todos, assim, e eu já ouvi que o autismo era... Como é que é? Desculpa, eu até me perdi nessas, porque foram tantas... Mas eu já ouvi, assim, que o autismo, ele foi causado por estresse na gravidez. Eu já ouvi que o autismo, ele é porque algum ancestral meu foi assassinado de alguma forma muito brutal e nananã. É assim, tipo, eu respeito todos os tipos de terapia, constelação, inclusive, tudo. Mas essa criatura em si, assim, eu achei bizarro, assim, comentando assim, não, sabe o que é? Não deu... Não, porque isso certeza, assim, claro, com certeza foi, né, pra eu olhar pra isso, gratidão, assim. Claro, realmente tem toda uma outra visão dentro, eu entendo. Sim. Mas, cara, tu entende como é pesado tu trazer pra tua mãe, então teu filho é assim, que teu filho representa um assassinato na tua família? Tipo, oi, né? Tipo, então são coisas bem loucas que vêm junto com o diagnóstico, né? Eu agora respondo bem assim. Você tem conhecimento? Não tem, tudo bem. Então a gente não vai entrar nesse assunto. Você é a mãe chata também, né? Eu sou. Eu até os 3 primeiros meses eu tava meio avoada, sabe, você escuta todo mundo. Agora, teve um domingo que a gente foi almoçar e ele queria os negocinhos do jeito dele, ele não come comida quente, gosta de pôr na geladeira. Eu vi tu mostrando hoje nos stories da escola, né? Pra mim tá tudo bem, gente. Que mal tem eu botar comida do menino na geladeira, deixa o menino comer. Aí a tia perguntou por quê. Eu falei, não, porque ele tem um laudo tem diagnóstico de autismo. Ele falou, autismo, falou desse jeito. Eu falei, você tem conhecimento? Não tem? Então beleza, então a gente não vai
entrar nesse assunto e tá tudo certo. Eu fico olhando com uma cara e falei, nossa, E nunca mais fala comigo. daí o problema é que a mãe que responde é errada ainda. Uhum. Tipo, a pessoa. Gente, vocês têm que entender uma coisa assim, muito legal, assim, né? Vocês que não são mães, se estiverem assistindo. Gente, a pessoa que mais conhece aquele ser humano é a mãe dele. Ponto. Na maioria dos casos. Na maioria dos casos, justo. Mas assim, eu penso assim, quando eu tô falando assim, as coisas assim, olha, não fala assim com meu filho, eu não gosto. Não pode falar de jeito nenhum com teu filho. Não pode. Ah, não dá refrigerante pra ele, não toma ainda. Né? Eu sempre coloco um ainda, olha como eu sou legal, tá? Aí, não, a minha filha não come carne. Ah, tá, ela vai comer quando? Não sei. Não. Aí, não pode nada, né? Não, porque você, eu fico pensando, claro, todo mundo pode dar opinião na vida da criança, menos a mãe, porque a mãe é um ser incompetente, que não estudou pra nada, assim, tipo, ou pior, assim, é tipo, não, os médicos que a mãe leva não são médicos bons, porque onde já se viu... Você já foi em outro? Você já foi? Você sabe, tem que ter uma segunda opinião, né? Você tem certeza, assim, disso, assim? Porque só 3 médicos, eu acho que é pouco, deve ter mais na cidade, sabe? Eu ouvi tipo essa assim, frase. terapia, não sei o quê. Mas você Terapia sabe não que é tem que falta ser de o método cinta. ABA. Tipo assim, no caso do Murilo, não necessariamente precisaria ser o método ABA. Eu até andei estudando sobre o método ABA e não O método, eu tenho vários preconceitos, assim, pra ser bem sincera com o ABA, mas é de uma visão, assim, nem vou entrar em mérito nesse vídeo, mas é de uma visão, assim, não só de materna, assim, mas é até como psicopedagoga, assim, estudando dentro, assim, e conversando com vários outros, assim, terapeutas, assim, também não gosto, e não combina com a nossa forma de educar também, assim, Sim, sabe? Então... é isso que, tipo assim, quando eu peguei o laudo lá, aí postei no Instagram, aí veio aquele churrasco, preciso do método ABA, não sei o que lá, mas... Falei, meu Deus, preciso. Você é um monstro se você claro não faz aba com o filho. É claro que eu preciso, tá todo mundo falando que eu preciso. Meu Deus, só liguei em todas as clínicas, meu Deus, preciso, é o método ABA, eu preciso, meu filho não vai melhorar se não for. Eu falei, quer saber, gente, vou dar um Google, o que é o método ABA? Será que é algo que eu posso fazer em casa? A hora que eu comecei a ver, não, eu falei, não, melhor deixa ele lá, sem método ABA, que tá ótimo. O que eu acho que é o principal? É nós fazermos as adaptações necessárias à nossa rotina. Então, se a criança prefere comer a comida fria, tá tudo bem. Aliás, qualquer ser humano, se preferir comer comida fria, tá tudo bem, desde que coma, tá ótimo. Então, é uma adaptação na rotina. É muito melhor do que essa rigidez, né? Que, querendo ou não, é muito proposta, muita rigidez, assim, eu não gosto daí disso. Mas essa que você falou do ABA foi interessante. Você ouviu de várias pessoas, não, o problema é que ela não melhora, sem eu dizer que ela não estava bem, entenda? O problema é que ela não melhora porque tu não faz o ABA com ela. Fizesse o ABA, olha, ia entrar ali, ó, certinho, fazer tudo. Você ia piscar, ela e obedeceu. Ai, igual um cachorro, legal, olha. Eu acho que o diagnóstico é um convite pra gente olhar não só as crianças do espectro, a todo mundo. Gente, todo ser humano tem preferência. Não tem dia que você quer ficar trancado na sua casa, sozinha, não quer escutar barulho. Tem dias que você não quer falar com ninguém, tem dias que você não quer comer tal coisa. Porque você vai forçar a criança. Ontem mesmo, Sabe o eu não almoço do queria Murilo almoçar. ontem? Ele comeu linguiça com farinha. Come linguiça com farinha. E tá tudo bem. Depois voltou a pedir arroz e feijão. Beleza. Mas eu vejo, é igual quando, tipo, não, tem que comer agora, porque agora é a hora do almoço. Cara, ontem mesmo eu não quis almoçar. Sabe o que eu queria? E faz todo sentido, porque eu tô menstruada, então faz todo sentido. Eu acordei, eu queria comer brigadeiro. E eu almocei brigadeiro. Assim, aí depois, mais tarde, eu falei, nossa, preciso comer algo de verdade, né? Porque, né? Aí eu comi. E tá tudo, entende? Assim, e a mesma coisa, por que a criança não pode ter esse direito, assim? Né? Tipo, independente de condição neurológica, tudo assim, a criança em si, cara, é claro, você não vai dar todo dia uma bobeira pra comer, mas assim, às vezes a gente quer comer uma bobeirinha e depois vai e come a comida. A mesma coisa eles, assim, não vejo que tenha que ter, é igual você falou, esse convite é um convite de você questionar a forma como a humanidade se trata, né, assim,
Interessante, no mínimo interessante, né? Interessante. Oi, gente, tudo bem com vocês? Agora que eu percebi que nosso vídeo ficou... Não encerramos o vídeo, a gente desligou a câmera ali pra ver se a gente tava realmente gravando, né, falando, e a gente começou a conversar e simplesmente esquecemos de gravar um final, porque é um assunto que a gente fica horas e horas e horas e horas conversando e nem percebe. Então tô vindo aqui finalizar esse vídeo, obrigado pra quem assistiu até aqui, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e principalmente, gente, compartilhar, levar informação. Às vezes alguma coisa que a gente falou ali na conversa pode ser um clique para outra mãe, para ela ir atrás de um diagnóstico, para ela... aquele clique, sabe? De que não, pera lá, talvez não seja normal, né? O que o meu filho faz, talvez eu precise de ajuda. E é isso. Um beijo pra vocês, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem.